Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Nos últimos dias, o Papa Leão tem exortado a respeito de uma liturgia zelosa, a respeito de uma pregação consciente e cristocêntrica, sem utilização de categorias políticas. Aí as pessoas pegam e falam assim: Tiago, mas de vez em quando você desce a lenha aí no Lula que se encontrou com o Papa e não sei o que. Mas é justamente por isso. Porque aqui no Brasil, especialmente, nós temos uma instrumentalização política da fé. Nós temos muitos padres alinhados com a teologia da libertação e, justamente por esse alinhamento, eles pegam lá, tá vendo? Ó, o Lula esteve com o Papa Leão, né? O nosso presidente, não sei o quê. Como se as atitudes governamentais fossem atitudes católicas. Qualquer pessoa pode falar que é católico. Agora existe uma grande diferença entre falar eu sou católico e viver a fé católica. E o Papa aqui ele vai falar o quê? Nós não podemos instrumentalizar a igreja politicamente. Então esses discursos políticos dentro da igreja, partidários, não podem existir. E ontem o Papa respondeu perguntas em um encontro de jovens lá dos Estados Unidos e ele falou justamente sobre isso. E essa fala, meus irmãos, ela é uma fala que destrói a teologia da libertação e eu vou somar com outras duas falas desta semana também. Uma sobre liturgia, porque nos últimos dias ele fez uma homilia falando que o rito precisa ser seguido, que a liturgia precisa ser seguida. E hoje, dia de Santa Cecília, o Papa complementa falando da música litúrgica como deve ser. Então, aí nós vemos que há uma distância muito grande. Esses tempos atrás eu postei uma música aqui de uma banda tocando em uma missa, uma banda gaúcha. E eu cantava e dava glória a Deus. Isso num canto inicial de missa. Cantando aquela música Whisky a Gogô do Roupa Nova, né? Eu perguntava, do you wanna dance? Eles fizeram uma paródia, uma versão daquela música e utilizavam essa música no canto inicial da missa. Isso é ridículo. Ridículo, bizonho, medonho. A gente está tentando cantar uma música mais sóbria, fazer uma liturgia mais sóbria através da música também. E gente inventando essas loucuras. Então, primeiro, eu vou utilizar a fala sobre política aos jovens americanos e depois vou colocar duas outras falas sobre a liturgia. E isso arrebenta, quebra a teologia da libertação. Por quê? Eu já vou explicar por quê. Primeiro, vamos colocar a fala dele aos jovens dos Estados Unidos. Please be careful not to use political categories to speak about faith or to speak about the church. The church doesn't belong to any political party. Rather, she helps form your conscience. The church helps form your conscience so you can think and act with wisdom and love. Talvez você não conseguiu ler a legenda, mas o Papa falou
que não se pode, dentro da igreja, utilizar nenhum tipo de categoria política, porque a igreja não é de nenhum partido político. Na realidade, a igreja ela forma a sua consciência. Então, o dever da igreja é formar sobre o quê? A consciência do católico através do quê? Do catecismo. Do catecismo da igreja. É assim que se forma um católico politicamente. O católico ele tem que viver e lutar para viver a fé da doutrina da igreja. Mas nós temos justamente ao contrário. A teologia da libertação, ela trabalha principalmente para partidos políticos de esquerda. Ela pede e trabalha para esses partidos. Daí você vai falar assim, Tiago, não, mas já teve candidatos aí defendendo tanto a direita como a esquerda. 90% das defesas que se tem na igreja é para a esquerda, 10% para a direita. Existe alguns sim que falam. Mas, qual que é a grande questão aqui? A grande questão é só você olhar. Os padres que contrariaram o direito canônico e saíram candidato para ver 98% de qual partido elas são, ou de quais partidos são. Aí, só vocês pesquisarem. Padre que foi candidato, você vai ver ligado a qual partido eles estão. Aí você já sabe que, infelizmente, esse pensamento da teologia da libertação é que adentrou na igreja. Adentrou na igreja. E agora, outra fala que quebra completamente a teologia da libertação, por quê? Porque são desobedientes, não seguem a liturgia, não seguem o rito, não seguem nada e ficam inventando um monte de coisa. Tivemos aí na última quinta-feira, né, o dia da consciência negra, e o que aconteceu? Missas enculturadas para todos os lados, padres vestidos com casulas bizonhas, ridículas, casulas coloridas. Agora eu pergunto, vá na África e vê se algum padre de algum país da África utiliza aquelas casulas coloridas. Não. Os padres utilizam a casula branca, a casula verde, a casula vermelha, a casula roxa, as casulas normais de igreja. Não usa casula tudo colorida, casula africana, que algumas com símbolos e desenhos, né, que remete a tecidos africanos, e outras até com estampas de animal, de onça, de zebra. Ah, pelo amor de Deus, né, meus irmãos? Não dá, né? Aí coloca isso no Brasil falando que é tal da missa afro. Vai ver se na África fazem isso. Mas vamos ver a fala do Papa sobre a liturgia. Sappiamo bene che la formazione liturgica è uno dei temi principali di tutto il percorso conciliare e post-conciliare. Si sono compiuti tanti passi in avanti, ma c'è ancora molta strada da percorrere. Non ci stanchiamo, riprendiamo con slancio le buone iniziative suscitate dalla riforma e al tempo stesso ricerchiamo nuove vie e nuovi metodi. La musica e il canto legati all'ambito liturgico sono una forma di preghiera, un percepire l'attrazione del bello che eleva verso Dio e unisce i cuori nella lode. Santa Cecilia, patrona della musica e del canto, di cui oggi celebriamo la memoria, sostenga il vostro impegno e la vostra missione. Aí, uma música que te leva a Deus. Mas não é uma música que vai fazer você bater palma, não é uma música que vai fazer você pular. Não é isso. Para dançar forró dentro da igreja, não é isso. Esses dias conversando com um padre, eu falei justamente isso. Falei, padre, agora nós temos uma basílica menor aqui. A nossa catedral é a Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes. Falei, de forma alguma
esses ritmos podem ser tocados na nossa basílica, baião, marcha rancho. Infelizmente, aqui na minha diocese, a diocese de Apucarana, durante muitos anos, nós tivemos cantos litúrgicos ruins demais, com ritmos que são profanos, ritmos que são tocados em baile, em boteco e não em missa. Não são ritmos de missa, não são ritmos católicos. Não existe nenhuma enculturação que vá fazer você enfiar um baião em um canto de missa. Baião, o nome já diz, é uma música de bailão, de dançar arrasta-pé. Não é música de se usar em uma celebração litúrgica. E aí nós vemos quais são as instruções do Papa. Boa formação litúrgica, bons cantos, sem política dentro da igreja. Ó, três tópicos. Só hoje eu trouxe aqui nos vídeos. Agora vê se essas páginas furrecas da teologia da libertação aí, Igreja em Saída e Teologia da Libertação e os cambal que tem por aí, vão colocar essas falas do Papa. Não vão colocar. Não vão colocar. Porque isso aí contraria o que eles pregam. Você acha que os padres da teologia da libertação que vivem fazendo discurso político e tratando como Deus aquele padre que faz caridade lá, que faz filantropia lá em São Paulo, que eu nunca vi uma pessoa que deu um testemunho e falou assim, olha, esse padre aqui, ele me arrumou um emprego, ele me deu dignidade, eu voltei a morar numa casa e a partir da ajuda que ele me deu, eu mudei de vida, não. Ali pega aquelas pessoas que são dependentes e dá ali um sabonete, dá um pão, um leite para eles comerem, mas não dão nenhuma oportunidade para mudar de vida. Que caridade é essa? Aí endeusam esse padre nos discursos da igreja e políticos. É isso que nós temos. Com certeza vão vir alguns aqui falar que eu estou falando de política. Não estou falando. Estou falando que o Papa falou que não pode falar de política nenhuma categoria dentro da igreja. O Papa falou. O Papa falou para se ter boa formação das músicas litúrgicas. Boa formação litúrgica. Por quê? Porque a missa não é bagunça. Não é bagunça. Então tá aí o recado. A carapuça entra, tá? Naqueles que querem vestir. Beleza? Continuamos com a nossa promoção na Livraria Católicosdeverdade.com.br. Bíblia, tradução do Padre Matos Soares, sem teologia da libertação, como a Bíblia da Pastoral, né, que é pura teologia da libertação. 53% de desconto. Catena Áurea, 52% de desconto. Tantos e tantos livros, como Cristãos Perseguidos, pessoal que fala assim, Thiago não fala, deixa eu ver se ele está aqui, dos cristãos perseguidos. Olha aqui, esse livro aqui vai tratar justamente sobre isso. Olha lá, Crucificados, relatos do novo conflito da religião, né, contra os cristãos. Esse livro aqui está com 80% de desconto. Então, se você quer conhecer tudo sobre esse tema, veja esse vídeo sobre os novos mártires, né? São os novos mártires católicos que estão morrendo, pagando com seu sangue, simplesmente por serem cristãos, por exemplo, na Nigéria e tantos outros países aí que têm sofrido com isso. Que Deus nos abençoe na defesa da fé católica, salve Maria e que viva Cristo Rei.